Pessoal, sejam todos bem-vindos ao simulado Detran Online. Torne-se membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos, PDFs inéditos com questões da teórica e do psicotécnico, conteúdos antecipados e exclusivos. Clica no botão Seja Membro e garanta sua aprovação. Obrigado pelo apoio e vamos conquistar a sua CNH juntos. Até lá e fique com Deus. Hoje vamos para as placas de advertência. E vamos iniciar com a primeira placa. É esta placa aqui. Como é o nome da placa? É parada obrigatória à frente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta placa é a placa curva acentuada à esquerda. Por que acentuada à esquerda? Primeiro, porque acentuada é quando forma um ângulo de 90 graus. E aqui nesta placa está formando um ângulo de 90 graus. E à esquerda, porque a seta está marcando para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta placa é a placa curva acentuada à direita. Veja que esta está marcando a seta para o lado direito. Acentuada porque está formando um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva à esquerda. Veja que ela está marcando para a esquerda e ela não é uma curva acentuada. Ela não formou 90 graus, então é curva à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva à direita. Veja que ela agora está marcando para a direita. A seta, ela marca, aponta para a direita. Ela não é acentuada porque não está formando um ângulo de 90 graus. É por isso que é somente curva à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista sinuosa à direita. Por que sinuosa? Porque são várias curvas. Por isso se chama sinuosa, várias curvas. E por que à direita? Porque começando de cima, aliás, de baixo para cima da seta, veja que a primeira curva vai ser para o lado direito. Temos que observar isso. Ver aqui se a primeira curva está do lado direito ou do lado esquerdo. Neste caso está para o lado direito. Então é pista sinuosa à direita. Vamos à próxima placa. Que pista é esta? Que placa é esta? Esta placa é a placa pista sinuosa à esquerda. Veja que agora a primeira curva está para a esquerda. Então, como tem várias curvas, chama sinuosa. E
como a primeira curva é para a esquerda, chama-se pista sinuosa à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva acentuada em S, à esquerda. Por que em S? Porque forma um formato de um S. Veja que ela tem um formato de um S. E por que acentuada? Porque ela tem um ângulo de 90 graus. Veja que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa, aliás, é esta? Veja a placa. Esta é a placa curva acentuada em S, à direita. Veja que agora ela está indo para a direita. Então é uma curva acentuada à direita e formado um S. Veja que forma um S. Então, curva acentuada em S à direita e acentuada porque tem um ângulo de 90 graus. Veja que forma um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa cruzamento de vias. Veja que forma uma cruz. Por isso, cruzamento de vias. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva em S à esquerda. Veja que agora esta placa forma um S, mas é aquele um S não é muito acentuado. Se fosse aquele S acentuado, seria curva em S acentuada em S, mas essa aqui é somente uma curva e não é acentuada. Então, curva em S à esquerda, porque ela vai para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva em S à direita. Veja que agora a curva forma um S, mas é para a direita. Então, curva em S à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa via lateral à esquerda. Veja aqui, esta placa tem uma via aqui à esquerda da principal. Esta é a via principal e tem uma via lateral aqui à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa via lateral à direita. Veja que agora a via principal e a lateral agora é à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bifurcação em T. Veja que esta placa ela forma um T. É uma placa de advertência, uma placa amarela e formando um T. Bifurcação em T. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bifurcação em Y.
Veja que a placa forma um Y. Por isso o nome bifurcação em Y. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que esta é a via principal e aqui à esquerda está um entroncamento oblíquo. Então é troncamento oblíquo à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa entroncamento oblíquo à direita. Veja que agora o entroncamento está para o lado direito. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. Por que sucessivas contrárias? Porque são duas vias laterais. Aí são sucessivas. Tem uma primeira aqui, que é a primeira à esquerda, por isso se chama à esquerda. E uma segunda à direita. Então, se a primeira for iniciando aqui de baixo para cima, se a primeira for do lado esquerdo, então vai ser junções sucessivas contrárias, a primeira à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Veja que agora a primeira está para o lado direito. Essa junção aqui está do lado direito, a primeira. Então, sucessivas contrárias, primeira, direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa interseção em círculo. Ela forma um círculo. Por isso, interseção em círculo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa confluência à esquerda. Veja que temos aqui uma confluência do lado esquerdo da via, a via principal. Então, confluência. Lembre-se, cuidado, que quando está para cima, não se chama confluência. Quando está para cima, essa chama oblíquo. Aqui é confluência. Então, para a esquerda porque está para o lado esquerdo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa confluência à direita. Veja que agora está para o lado direito. Mais uma vez, cuidado se essa partezinha aqui estiver para cima, aqui formando para cima, chama entroncamento oblíquo. Cuidado, confundir com entroncamento oblíquo. Aqui é confluência à direita, tá para baixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa semáforo à frente. Cuidado nesta placa, pois pode confundir com a placa
e regulamentação, que é a placa circular vermelha. Mas quando você ver essa palavra à frente, lembre-se que é uma placa de advertência, é uma placa amarela retangular, chama à frente. Se não tiver a palavra à frente, se for a placa circular vermelha de regulamentação, não tem essa palavra à frente. Tem atenção semáforo. Essa não, tem semáforo à frente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bonde. Veja aqui, esta é uma placa amarela de circulação e advertência e está desenhado um bonde. Então, é a placa bonde. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista irregular. Veja que na placa mostra que a pista não é uma pista reta. Ela está formando aqui ondulações, pequenas ondulações. Então, pista irregular. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa saliência ou lombada. Veja agora que ela tem uma saliência aqui, uma lombada, mas é diferente da irregular, porque a irregular são várias saliências. Aqui somente uma. E ela é maior, veja que ela é maior. Então chama-se saliência ou lombada. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa depressão. Veja que forma uma depressão, uma baixa aqui. Chama-se depressão, uma depressão. Essa baixa aqui na pista chama-se depressão. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa declive acentuado. Veja que é um declive porque ela está descendo. Aí por isso chama declive. E acentuado porque ele é muito acentuado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa aclive acentuado. Veja que agora está subindo, chama aclive. Acentuado porque é muito acentuado. O aclive aqui é muito acentuado. Então chama-se aclive acentuado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa estreitamento de pista à esquerda. Veja que aqui à esquerda a pista vai ter um estreitamento. Então, por isso o nome estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa estreitamento de pista à direita. Veja que agora do lado direito vai haver um estreitamento. Por isso a placa se chama estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa ponte móvel. Veja aqui tem uma ponte. Esta ponte é uma ponte móvel. Então, por isso, chamado ponte móvel. Vamos à próxima placa. Que placa é esta?
Esta é a placa sentido único. Veja aqui uma placa de advertência. Quando vocês viram uma placa de advertência com uma seta, só uma seta aqui, é sentido único. Se fosse duas setas, na mesma figura, duas setas aqui, seria sentido duplo, mas aqui é sentido único. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa sentido duplo. Veja que agora tem duas setas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Por isso é chamada de sentido duplo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa área com desmoronamento. Veja que esta área aqui é propícia a desmoronamento. Veja aqui que aparece aqui barrancos caindo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa projeção de cascalho. Cuidado agora nesta placa, porque muita gente confunde com projeção de cascalho, essa projeção de cascalho com área de desmoronamento. Ah não, aqui é o pneu do veículo que está provocando a projeção de cascalho. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista escorregadia. Veja aqui, o automóvel está deslizando na pista. Chama pista escorregadia. Que placa é esta? Esta é a placa ciclistas. Veja que tem na placa uma pessoa numa bicicleta. Então, é uma placa de advertência de ciclistas. Que placa é esta? Esta é a placa passagem de pedestres. Veja que a placa tem um pedestre. E a placa é uma placa de advertência. Passagem de pedestres. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa maquinaria agrícola. Veja que aqui mostra um trator. Então, chama-se maquinaria agrícola. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa área escolar. Veja que na placa tem duas pessoas com pastas escolares. É uma placa de advertência. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa passagem sinalizada de escolares. Veja que nesta placa, além dos escolares, tem essas escritas no chão. Por isso se chama sinalizada, passagem sinalizada. Se não tivesse as escritas no chão, aí seria só passagem de escolares, mas quando tiver essas setazinhas embaixo, essas riscazinhas aqui pretas aqui embaixo, então é sinalizada. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa crianças. Essa placa aqui, com uma criança jogando bola, a placa de
de crianças. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Cuidado Animais. Tem uma placa aqui de advertência e tem uma vaca. Cuidado Animais. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Animais Selvagens. Veja que agora não é mais uma vaca. E sim uma figura de alce do veado. Então, é Animais Selvagens. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Altura Limitada. Veja que está marcando 3,20 metros. É altura porque essas duas setinhas aqui tem um em cima e outro embaixo, por isso chama-se altura. Cuidado que aqui é limitada. Quando for placa de advertência, placa amarela, lembre-se que se chama limitada. Diferente da placa de regulamentação, que é a placa vermelha, circular, e seria altura máxima. Aqui não tem nome máximo, aqui tem limitada. Esta é uma dica que eu estou passando. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Largura Limitada. Veja, da mesma forma, chama limitada porque é uma placa de advertência, é uma placa amarela, quadrada, retangular. Ela é largura porque as setazinhas agora estão na horizontal. Ó. Aí por isso chama largura. E aqui tem 3 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Passagem de nível sem barreira. Veja que agora tem uma passagem de nível. Aqui é uma linha de trem aqui embaixo, sem barreira. Quando você vê um X aqui e a linha do trem aqui, é sem barreira. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Passagem de nível com barreira. Veja que agora não tem mais aquela linha do trem e tem uma barreira agora, que é essa cancelazinha aqui. Chama barreira. Então, passagem de nível com barreira. Que placa é esta? Esta é a placa Cruz de Santo André. Veja que forma uma cruz. Uma cruz aqui meio de lado, mas é formando uma cruz. Cruz de Santo André. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Início de pista dupla. Veja, tenha cuidado nesta placa quando vocês observarem uma seta para cima e outra para baixo, e essa partezinha aqui estiver em cima, formando esse tipo um U aqui, parecido um U, figura de um U. Estiver em cima, essa figurazinha preta aqui em cima, é início, cuidado. Lembre-se, em cima chama início de pista dupla. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Fim de pista dupla. Veja que agora essa partezinha aqui, formando um U aqui, está embaixo. Quando ela está embaixo, é fim de pista dupla. Aqui tem as duas pistas, é uma pista dupla, mas aqui está embaixo essa partezinha. Então é fim de pista dupla. Que placa é esta?
Esta é a placa Aeroporto. Veja aqui na placa aqui, tem o desenho de um avião. A placa de advertência. É chamada de Aeroporto. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Vento Lateral. Veja aqui que mostra um coqueiro, mas o vento está puxando o coqueiro aqui, ó, para o lado, chama lateral, o vento. Esses tracinhos aqui simbolizando o vento. Então, vento lateral. E aqui terminamos as placas de advertências. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao simulado Detran Online. Torne-se membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos, PDFs inéditos com questões da teórica e do psicotécnico, conteúdos antecipados e exclusivos. Clica no botão Seja Membro e garanta sua aprovação. Obrigado pelo apoio e vamos conquistar a sua CNH juntos. Até lá e fique com Deus.